No texto 1, Machado de Assis fala das reticências e do seu uso por parte dos autores que gostam delas. A frase abaixo, em que o emprego das reticências expressa uma emoção intensa, é interessante porque aqui, cara, é estilo. Aqui não é aquela pontuação sintática, né? Aquela pontuação sintática por exigência sintática. Aqui é estilística. Aqui vai a sua interpretação. Então ele está falando aqui o seguinte, cara, reticência sendo utilizada numa emoção intensa. Procure nas gramáticas e tal. Quando as reticências têm emoção intensa? Não, é porque é estilística, é você interpretar, tá? Então vamos tentar enxergar aqui o motivo de cada pontuação aqui nas alternativas, beleza? Então olha só, e ele quer aquela de emoção intensa. Bora lá. Isso não é um pouco, como dizer, estranho? Aqui, o que acontece muitas vezes nos diálogos, tá? Você já notou como que a gente faz pausas? Como a gente faz pausas de pensamento? Na linguística tem uma área só para isso, tá? Um tema voltado só para isso. Pausa de fala. A gente tem muita pausa de fala. Tem muita gente que na pausa de fala coloca assim, né? Vejamos. Tem muita gente que faz isso, não faz? Então, isso muitas vezes, para registrar na linguagem escrita, muitas vezes a utilização de reticências. E olha só, e quando a gente quer mostrar que a pessoa está em dúvida, quando a pessoa ela não está segura do que vai fazer, né? Então ela começa, e você percebe isso fácil quando numa linguagem, na fala, né? No diálogo, você percebe como a pessoa está titubeando, né? Então ela começa a fazer muitas pausas. Isso não é um pouco assim, como dizer, estranho? Então, para que haja, né, uma proximidade com a fala, na linguagem escrita, acabamos utilizando reticências. A gente vê muito isso em registros, né? Então, em alguns registros documentais sobre fala de alguém, tá? E também nas narrativas, tá? Então, nas narrativas também, nas histórias. Então, aqui é para marcar mesmo uma pausa de fala, tá? Aí vem a alternativa B. Mas a barata, você conseguiu pegá-la? Cara, é o seguinte, tá? Mas a barata. Alguém falaria assim, mas a barata, você conseguiu pegá-la? Pode ter certeza que não. Pouquíssimas pessoas falariam assim. Mas a barata. E a barata, você conseguiu pegá-la? Então, ao colocar aqui, não é só uma pausa, não é só pausa de fala, né? Porque a pessoa está meio titubeando e tal, não. Emoção. Emoção por quê? Porque ninguém gosta de barata, cara. Ninguém gosta, ninguém quer pegar uma barata na mão. Ah, que barata bonita. Tem alguns malucos por aí, mas não é natural isso. Então, é emoção intensa porque tem barata aí, cara. Concorda comigo? Opa, gostei. Emoção intensa na barata. Tem dúvida? Pergunte para a sua esposa, para a sua filha, para a sua mãe, né? Primeiro. E aí, assim, aqui em casa, por exemplo, tá? Quem tem mais medo de barata aqui em casa sou eu. Minha esposa não. Aí você vai rodando, né? O pai, o marido, né? O filho, se não tem medo de barata. Faz uma pesquisa rápida aí pra você ver só, tá? É chato pra caramba esse bicho. Vamos lá, então. Então, emoção intensa. Letra C. Como sua vida está em perigo? Ele vive agora Olha só. Como sua vida está em perigo... Fiz uma pergunta, uma interrogativa aqui, olha só. Como sua vida está em perigo, ele vive agora em X, pequena cidade europeia. Por que isso? Ô, terror, ele vem em X... Não. Por que isso? Esse X e reticências, ele seria, vamos colocar assim, na fala, tá? Às vezes em filme, às vezes em documentários, tá? Às vezes como é que fala também? Em grandes eventos, assim, tal, que já estão gravados. Então, quando disponibilizam isso, em filme acontece muito isso, tá? Realities também acontece muito isso, que já está gravado. Então, quando alguém vai falar algum palavrão, é pi. Concorda comigo? Então, isso sendo escrito,
cara, tem que colocar alguma coisa ali. Então, esse X marcando que há ali uma palavra, e na sequência, reticência, para marcar o quê? Essa palavra não deve ser utilizada. Beleza? Por algum motivo, essa palavra não deve ser utilizada. Tá legal? Então, por exemplo, houve ali então um documento oficial e tal, mas algumas coisas são limitantes. Então, por exemplo, deve-se evitar isso por uma questão de segurança. Então, o fulano disse que aí o ciclano coloca um X reticência. Já sabe que a gente está protegendo aquela informação. Uma forma de proteção da informação. Aqui acontece isso. Como sua vida está em perigo, ele vive agora no lugar, pequena cidade europeia. Esse lugar aqui é por proteção. Não falou qual é. Está vendo só? Mas isso, cara, tem previsão gramatical para isso, Terror? Não, é do uso. É de estilo. Concorda comigo? Beleza, à frente. Júlio casou ontem e salvo um milagre onde... Júlio casou ontem e salvo um milagre ou de você... Você sabe do que estou falando. Essa imprecisão, né, fogo, né? Então vou ler de novo aqui para a gente poder conseguir entender legal. Júlio casou ontem e salva um milagre ou de... Você sabe do que eu estou falando. Então, nesse caso aqui, ó, a gente percebe que as reticências foram empregadas para que o interlocutor complete a ideia, a sequência de ideia, o que a gente mais usa, né, nos textos de maneira geral, quando há reticências em fim de período. Né? Para aqui, então, olha, Júlio casou ontem e salva um milagre ou de... Você sabe do que eu estou falando. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que o interlocutor deve complementar a ideia. Os vândalos estão de volta para fazer merda nas passeatas. Mas é o pi, tá vendo só? Para não falar merda, é o pi. Né? Então, ele coloca o M e uma sequência. Justamente para quê? Não é uma segurança, como aconteceu na alternativa C, mas para evitar a deselegância, né, na linguagem escrita. Então, aqui, esse M aí com o pi, tá? É essa a ideia. Tranquilo? Então, deu pra gente perceber que a emoção é intensa porque ninguém gosta de barata, né? Show de bola, vamos à frente.